Olá! Paz seja convosco! É com profunda reverência e entusiasmo que iniciamos esta jornada de estudo na disciplina de liderança, focando no capítulo fundamental, Como nasce um líder. Nossa ambição para esta aula transcende a mera teoria. Buscamos desvendar o processo prático, relacional e espiritual que moldou grandes líderes e que deve guiar a formação de cada um de vocês para o serviço no reino. Olharemos diretamente para a Bíblia, especificamente para a relação de mentoreamento entre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo, conforme narrado no livro de Atos, para estabelecer princípios que são atemporais e essenciais. O objetivo central é internalizar que a liderança cristã não é uma questão de talento inato ou de títulos, mas de caráter forjado, de discipulado intencional e de obediência irrestrita à direção divina. Vamos detalhar o perfil dos indivíduos em quem vale a pena investir a vida, sublinhando que a semente da liderança só germina em solo fértil de disposição e iniciativa. A importância do treinamento prático, o enquanto caminha, revela que o aprendizado mais profundo ocorre na missão, no calor da jornada. Exploraremos também o papel crucial de ouvir a Deus em conjunto e a prática da interdependência na tomada de decisões. Um líder maduro sabe que não está sozinho e que a soberania de Deus deve ser o mapa, e não a nossa lógica. Finalmente, compreenderemos que a maturidade de um líder é o resultado cumulativo de experiências práticas e diversificadas que desafiam e fortalecem a fé e o caráter. Ao concluir esta aula, desejo que cada um se sinta energizado a identificar e abraçar o seu papel neste ciclo de multiplicação. Se você tem o privilégio de ser um Paulo, que invista com sabedoria e generosidade na próxima geração. Se você se identifica como um Timóteo, que se posicione com humildade, disposição e coragem para ser moldado. Que a nossa busca incessante seja a de um servo fiel, focado na edificação da igreja e no avanço do Evangelho. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e coração neste estudo. O capítulo 1, intitulado Como nasce um líder, inicia com um panorama sobre a identificação de um futuro líder, utilizando o exemplo de Timóteo. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo e Silas, e ao chegarem em Listra, encontram este jovem promissor. O fato de os irmãos de Listra e Iconio darem um bom testemunho dele, Atos 16.2, é o primeiro e fundamental indicador. Isso atesta que Timóteo já era conhecido por seu bom caráter e reputação na comunidade de fé, elementos essenciais que validam qualquer chamado para a liderança. Paulo, como um mentor perspicaz, não se apegou apenas ao potencial, mas à disposição visível em Timóteo. Ele ofereceu ao jovem uma oportunidade de ouro. A inclusão de Timóteo na equipe foi um ato estratégico de mentoreamento, onde Paulo enxergava um futuro pastor e apóstolo. A liderança de Timóteo não começou com um título, mas com a confiança e o investimento de um líder mais experiente. Liderar, para a igreja, é uma jornada que se inicia com a qualidade do começo e a capacidade de terminar bem. A escolha de Timóteo ilustra que o processo de formação de líderes deve ser proativo e intencional. Não podemos esperar que grandes líderes simplesmente apareçam. Devemos identificá-los, treiná-los e investir nossas vidas neles, garantindo que o seu desenvolvimento espiritual e ministerial seja sólido. O bom começo de Timóteo, marcado pela fé de sua mãe e avó e pelo testemunho dos irmãos, estabeleceu o alicerce para que o investimento de Paulo gerasse um fruto duradouro. O sucesso do mentoreamento depende, em grande parte, da escolha do mentoreado. Não se investe em qualquer um, mas naqueles que demonstram o conjunto de atitudes que indicam potencial para a liderança. A primeira característica é ser movido por objetivos. Isso revela um indivíduo que possui uma visão interna e um propósito que o impulsiona, não dependendo de estímulos externos para agir. Ele tem um alvo. A segunda é procurar ativamente tarefas desafiadoras e responsabilidades maiores. O crescimento do líder ocorre na zona de desconforto, onde a fé é testada e as habilidades são expandidas. O líder em potencial não foge do trabalho pesado. A terceira, tomar a iniciativa, é vital. Líderes não são reativos, mas proativos. Eles identificam uma necessidade e agem para supri-la, sem esperar por ordens ou permissão. A quarta, ser ávido para aprender, sublinha a humildade do aprendiz. Um mentor só pode transmitir a sabedoria para quem tem o coração e a mente abertos. A avidez por conhecimento é a prova de que o mentoreado se valoriza.
A quinta e mais importante é querer assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento e desenvolvimento. Um mentor é um guia, mas o mentoriado é o motor. O crescimento é uma escolha pessoal. Um líder promissor entende que seu desenvolvimento não é um dever do mentor, mas sim sua própria obrigação. Estas 5 características formam o perfil de um líder em formação, indicando a terra fértil onde o investimento da vida renderá os frutos de uma liderança madura e eficaz. O modelo de treinamento de Timóteo é o discipulado encarnado. Não era um seminário em tempo integral, mas uma imersão na missão ao lado do apóstolo. Sendo treinado enquanto caminha significa que o aprendizado é contextual e imediato. Um mentor, que é um guia, mestre e conselheiro, transfere sua sabedoria e experiência na prática diária do ministério. A base desse processo é um relacionamento de confiança e de longo prazo. As 10 características do mentoreamento apresentadas por Howard e William Hendrick servem como um balizador para avaliar a saúde de qualquer relação discipular. A primeira, parece ter o que você precisa, foca na percepção do mentoriado sobre o valor do mentor. Cultiva relacionamentos e está preocupado com os interesses do mentoriado enfatizam que a pessoa é mais importante que a tarefa. Outras características vitais incluem estar disposto a dar uma oportunidade a você e ser respeitado por outros cristãos, o que valida o mentor e o seu poder de influência. A capacidade de falar e ouvir estabelece o diálogo, e ser coerente no seu estilo de vida exige a autenticidade do mentor como modelo. Por fim, ser capaz de diagnosticar suas necessidades assegura que o treinamento é personalizado e eficaz. O mentoreamento, visto por este prisma, é um ato de profundo amor e generosidade, onde o mentor investe o seu capital espiritual, intelectual e relacional no futuro do jovem líder, capacitando-o para o trabalho da igreja. O processo de formação de um líder pastoral é alicerçado em 3 experiências vitais que Timóteo vivenciou ao lado de Paulo, e que são o cerne do treinamento prático. A primeira é andar junto como companheiro de jugo. Este conceito bíblico evoca a imagem de 2 bois que puxam o mesmo arado no mesmo ritmo. O companheiro de jugo não é um mero assistente, mas um parceiro que compartilha a visão, a dificuldade e o propósito. O líder em formação aprende a desenvolver credibilidade ao lado de seu mentor. Como disse John Maxwell, a credibilidade de um líder começa com o sucesso pessoal e se confirma quando ele é capaz de ajudar outros a alcançarem o sucesso. Timóteo foi sócio de Paulo na missão, aprendendo na prática a dinâmica da parceria. A segunda é ser um modelo autêntico de obediência aos líderes. O líder primeiro aprende a seguir. Timóteo testemunhou a submissão de Paulo e Silas às autoridades da igreja em Jerusalém. O texto registra que eles, passando pelas cidades, lhes entregavam para observarem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, Atos 16.4. Essa obediência demonstrou a Timóteo a importância da unidade e da hierarquia. A obediência à liderança e às decisões conciliares é o caminho para uma frutificação saudável e duradoura. Liderança, antes de tudo, exige que se saiba seguir. A terceira é dar exemplo de como se dedicar à igreja local. O foco primordial de Paulo era a edificação das comunidades de fé. Timóteo viu o apóstolo priorizar o fortalecimento das igrejas locais, o que resultou no crescimento numérico e espiritual, como é evidenciado. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia, Atos 16.5. Essa dedicação à comunidade é o teste final de um líder, que aprende a valorizar os obreiros locais e a priorizar a saúde do corpo de Cristo. Um pilar inegociável na formação de Timóteo, e de qualquer líder que a igreja necessita, é o caráter. O caráter é a verdade do ser. Ele é construído ao longo da vida e se revela nas atitudes quando ninguém está olhando. É o que resta de você, e o que te acompanha para a eternidade. Em contraste, a reputação é superficial e volátil. Ela é o que os homens supõem que você seja, o que se constrói em um momento e pode ser facilmente perdida. A reputação está ligada à sua imagem, aquilo que os outros declaram sobre você. A distinção é mais que filosófica. Ela é prática para o ministério. O pastor Bill Bells resumiu o processo de seleção de líderes em 3 Cs: caráter, competência e combinação. A ordem é irrevogável. O caráter deve ser sempre o primeiro e o mais importante.
Um líder pode aprender competências, mas o caráter é a base inegociável da confiança. O mandamento de que o líder deve ser irrepreensível, 1 Timóteo 3.2, não significa ausência de erros, mas sim um estilo de vida de integridade e coerência. A autenticidade do líder reside em seu caráter, garantindo que o seu interior seja a mesma coisa que seu exterior. Timóteo, por seu bom testemunho, já demonstrava ter um caráter sólido, sobre o qual Paulo pôde construir o treinamento. A força da liderança reside na força do caráter. A saúde do líder e a sua eficácia no ministério estão intrinsecamente ligadas ao seu grau de integração na igreja local. Timóteo, antes de ser chamado por Paulo, já era um discípulo com raízes em Listra. A igreja local é o ambiente onde o líder tem suas necessidades humanas fundamentais supridas. Essas necessidades são a base do pertencimento. Ser conhecido significa ter o seu nome lembrado, ser visto na sua essência e não ser apenas mais um membro. Ser integrado implica ter relacionamentos significativos e fazer parte ativa da missão e da comunhão da igreja. Ser compreendido refere-se a ter suas lutas, desafios e contexto de vida entendidos e validados pela comunidade. Ser amado, a necessidade primária de ser aceito e valorizado pelo amor incondicional de Cristo, manifestado através do corpo. Um líder que não está enraizado na igreja local corre o sério risco de buscar referência externa, de operar na autonomia e de se isolar, o que fatalmente leva ao esgotamento. O modelo bíblico é claro, a liderança nasce e se nutre na comunidade de fé. Timóteo, ao ser recomendado pela igreja, teve a sua liderança validada e suportada pela comunidade. A liderança é relacional, ela precisa de uma base de amor e pertencimento para florescer. A verdadeira prova de caráter em um líder é a sua capacidade de sacrifício e submissão. O episódio da circuncisão de Timóteo é uma poderosa lição sobre a ética do serviço. Timóteo, por ser filho de pai grego, não havia sido circuncidado. Pela teologia de Paulo, a circuncisão não tinha valor salvífico, sendo a salvação unicamente pela fé em Cristo. A decisão de circuncidar Timóteo, portanto, foi puramente missionária. Paulo visava facilitar o acesso da equipe missionária e do evangelho aos judeus da região, que já sabiam da origem mista de Timóteo. A não circuncisão seria um obstáculo cultural desnecessário. A abertura de mão de um direito por Timóteo, que poderia ter se apegado à sua liberdade cristã, foi um ato de profunda humildade e foco no evangelho. Ele colocou a eficácia da pregação acima de sua preferência pessoal. Esta atitude de servo reflete o exemplo de Jesus, que não considerou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, Filipenses 2.6-7. O líder precisa entender que seu chamado não é para afirmar seus direitos, mas para negar-se a si mesmo. A liderança que a igreja precisa não é a que se impõe, mas a que se esvazia. Timóteo aprendeu que, em certos momentos, a renúncia de um direito legítimo é a forma mais eficaz de avançar a missão do reino. O ponto alto do treinamento prático de Timóteo foi a lição sobre a soberania de Deus na missão. O relato em Atos 16 é um estudo de caso sobre a orientação divina. Paulo e sua equipe, movidos por um impulso evangelístico, tentaram pregar em 2 lugares, a província da Ásia e a Bitínia. Em ambos, o Espírito Santo, em momentos diferentes, os impediu. O texto revela que a questão não é se Deus quer a salvação das pessoas, mas sim quando Deus quer. Este impedimento ensinou lições cruciais. Reconhecer a soberania de Deus liberta o líder da ansiedade. Nossas agendas não são o plano final. Reconhecer a soberania de Deus nos livra de ter que responder a todas as perguntas sobre o porquê de algo não dar certo. Reconhecer a soberania de Deus nos afasta do espírito de orgulho, pois Ele é o idealizador e realizador de todas as obras. Reconhecer a soberania de Deus nos leva a errar menos, pois aguardamos sua direção. A visão do homem macedônio, que clamava, passa a Macedônia e ajuda-nos, Atos 16.9, foi a resposta após a espera. A equipe concluiu, Atos 16.10, que Deus os havia chamado. Timóteo aprendeu ali que o sucesso na liderança não está em correr, mas em correr na direção certa, a direção determinada pelo Espírito de Deus. O líder deve ser sensível ao Espírito Santo, disposto a suspender seus próprios planos em obediência à voz de Deus.
A prática de ouvir a Deus juntos leva, naturalmente, à interdependência nas decisões. Quando Paulo teve a visão em Troade, a ação que se seguiu não foi unilateral. A expressão concluindo, Atos 16.10, é crucial. Ela indica que houve uma inferência, uma discussão e uma concordância na equipe. Paulo compartilhou a visão e os companheiros encaixaram mentalmente as evidências da direção de Deus. A decisão de partir não foi uma ordem ditatorial, mas um consenso participativo. A interdependência é a prova de que a liderança madura valoriza a sabedoria coletiva e o discernimento de todos os membros. A melhor equipe é aquela que faz decisões de forma participativa. Isso protege a liderança contra o erro e contra o orgulho de pensar que a revelação é exclusiva de um só indivíduo. Teologicamente, a interdependência reflete a eclesiologia do corpo de Cristo. A igreja não pode ter um membro autônomo. O líder, como membro do corpo, recebe ordens da cabeça, Cristo, e se move em conformidade com os outros membros. A interdependência, portanto, é a prática de humildade e mútua submissão no contexto da missão. Timóteo aprendeu que, para ser um líder eficaz, ele deveria sempre buscar o consenso da equipe e a direção clara do Espírito Santo, agindo em harmonia com aqueles que compartilham o mesmo jugo. Essa é a essência da liderança no reino. A maturidade de um líder é o fruto das experiências práticas. O mentoreamento é, antes de tudo, uma experiência relacional onde o mentor transfere para o mentoreado não apenas informação, mas recursos de vida que Deus lhe concedeu, sua experiência, sua rede de contatos e seu caráter. O grande desafio da liderança é alcançar a maturidade. Ela não é atingida pela simples passagem do tempo, mas pela exposição intencional a desafios reais. A Bíblia nos mostra que o líder precisa aprender a impactar positivamente outras pessoas, e para isso, precisa ser testado. O contraste com João Marcos, que desistiu da missão, Atos 13.13, realça a necessidade de perseverança e resiliência que Timóteo demonstrou. O treinamento de Timóteo foi uma caminhada que registrou inúmeros estímulos externos, como os desafios em Filipos, e internos, como as suas reações e pensamentos. A vida do líder é a sua escola. O líder deve entender que o aprendizado é vitalício. O ditado diz: quer ser líder, precisa aprender. Se pretende continuar liderando, não pode parar de aprender. A maturidade capacita o líder a ser um autor da sua própria história, com base nas Escrituras, e não apenas um repetidor de informações. Filipos foi a primeira cidade europeia a receber o Evangelho na segunda viagem missionária, e para Timóteo, foi uma escola intensiva de experiências inéditas. A primeira experiência foi com Lídia, uma mulher de negócios, vendedora de púrpura, que representa o lado da riqueza e influência. Sua conversão e o imediato batismo de sua família resultaram na abertura de sua casa para a igreja, demonstrando que o Evangelho alcança todas as classes sociais. Timóteo aprendeu sobre a importância da hospitalidade e o potencial de recursos para a missão. A segunda experiência foi com a jovem escrava, Atos 16.16 a 18. Ela representa os oprimidos e o lado da escravidão espiritual. Timóteo testemunhou o poder de Deus libertando-a da possessão demoníaca, mas também viu a oposição gerada pelos seus senhores, que perderam o lucro. Esse evento ensinou ao jovem líder que o ministério da libertação muitas vezes gera conflito com o poder econômico e social, e que a pregação é uma guerra que envolve o espiritual e o material. A terceira e dramática experiência foi com o carcereiro, Atos 16.19 a 40. Após o terremoto, ele, aterrorizado com a possibilidade de falhar em sua missão e perder a vida, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Timóteo viu o poder do arrependimento e a rápida transformação de uma família inteira, representando o poder do Estado. Essa situação ensinou a Timóteo a profundidade da graça de Deus e a capacidade do Evangelho de alcançar até mesmo o mais desesperado dos corações. Essas experiências em Filipos moldaram a visão de Timóteo, preparando-o para lidar com a diversidade de pessoas e a complexidade dos desafios do ministério. A passagem por Tessalônica trouxe a Timóteo um novo tipo de aprendizado, o domínio e a autoridade da palavra de Deus no ministério. Em Tessalônica, Paulo, seguindo seu costume, dirigiu-se à sinagoga por 3 sábados. Timóteo presenciou o poder da argumentação teológica de Paulo. O texto é preciso.
Discutiu com eles com base nas Escrituras. A base da argumentação de Paulo era a palavra, não a sua própria autoridade. Explicando e provando, Paulo não apenas citou, mas interpretou as Escrituras do Antigo Testamento, provando que Jesus era o Messias prometido. Essa experiência reforçou a lição de que o líder deve ser um profundo conhecedor das Escrituras, capaz de manejar bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Timóteo viu que a teologia de Paulo não era abstrata, mas estava sempre ligada à vida real e às perguntas da igreja. O líder precisa ser capaz de analisar situações, pensar, romper paradigmas e ser autor da sua própria história, mas sempre com a Bíblia como seu manual de vida e ministério. Em Tessalônica, Paulo também enfrentou forte oposição, o que ensinou a Timóteo que o sofrimento e a perseguição não destroem o líder, mas o purificam e o tornam mais humano e resiliente. A diversidade de experiências, do rico ao pobre, do demônio ao carcereiro, da sinagoga à perseguição, foi o currículo de Timóteo, o preparando para a totalidade dos desafios do ministério. O estudo da vida de Timóteo culmina na compreensão do ciclo de multiplicação da liderança. O líder maduro é aquele que, tendo sido formado, se volta para formar outros. O ciclo se inicia com a identificação do perfil certo, um indivíduo movido por objetivos e com iniciativa. Ele é então submetido ao treinamento prático e vivencial enquanto caminha, onde o seu caráter é forjado e testado. Ele aprende a submissão, companheiro de jugo e obediência aos líderes, e a dependência de Deus, ouvindo a Deus juntos. O ponto crucial é a replicação. Timóteo não era apenas o assistente de Paulo, ele era o futuro mentor. O sucesso da liderança de Paulo foi medido pelo que Timóteo se tornou e, mais importante, pelo que Timóteo faria com o seu próprio discipulado, conforme 2 Timóteo 2,2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Transmita-as a homens fiéis que sejam igualmente capazes de ensinar outros. Este é o mandato de multiplicação. A igreja não precisa apenas de líderes que lideram bem, mas de líderes que formam outros líderes. A liderança de Timóteo em Éfeso, vista em 1 e 2 Timóteo, é a prova do sucesso do mentoreamento de Paulo. O líder maduro entende que sua missão não termina em si mesmo, mas se perpétua naqueles que ele investe. Este ciclo garante que a igreja continue a ser fortalecida na fé e a crescer em número. A liderança que a igreja precisa é aquela que se multiplica, mantendo foco no caráter e na fidelidade ao Evangelho. Este slide final sintetiza os princípios vitais que regem a formação de um líder. Caráter sobre reputação. O líder deve ter um caráter de integridade, que é quem ele é no privado, pois é essa verdade interior que sustenta a sua autoridade. A reputação pode ser o que o abre portas, mas o caráter é o que o mantém firme. Sacrifício e submissão, a disposição de abrir mão de seus direitos, como Timóteo fez, é a marca do serviço. O líder cristão segue o padrão de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Interdependência e soberania. O líder maduro não é um agente autônomo. Ele ouve a Deus, mesmo que o Espírito Santo o impeça de seguir seus próprios planos. Ele pratica a interdependência na equipe, reconhecendo que a sabedoria coletiva e que a decisão final é a vontade de Cristo, a cabeça da igreja. Maturidade pela experiência. A liderança não é teórica, mas prática. A maturidade é o resultado da exposição a experiências diversificadas lidando com o rico, o pobre, o oprimido e o poderoso que testam e fortalecem a fé e o discernimento. Multiplicação. O verdadeiro sucesso da liderança é a capacidade de replicar o processo. O líder é, em última instância, um mentor que, por meio de um discipulado intencional, prepara outros homens e mulheres fiéis para que também ensinem a outros. Que a vida de Timóteo nos inspire a abraçar o processo de liderança com humildade, caráter e um compromisso inabalável com a grande comissão. Chegamos ao término deste estudo sobre como nasce um líder, e a mais eloquente conclusão que podemos tirar da narrativa de Paulo e Timóteo é que a liderança para a igreja é um dom forjado. Ela é um chamado divino que demanda de nós uma resposta humana e sacrificial, vivenciada em um processo de desenvolvimento que nunca cessa. A trajetória de Timóteo nos oferece um espelho. Ele não era um prodígio, mas era um jovem disponível e com o caráter certo.
Sua história valida o princípio de que o potencial que Deus nos confere só é plenamente realizado quando nos submetemos ao mentoreamento intencional. Vimos que a escolha de Paulo foi baseada não em talentos superficiais, mas em um perfil de disposição, alguém que toma iniciativa, é ávido por aprender e se responsabiliza pelo próprio crescimento. O fator central de diferenciação em Timóteo foi o caráter. A reputação pode abrir portas, mas o caráter é a muralha que o mantém firme no ministério. A disposição de abrir mão de seus direitos, circuncisão, priorizando a eficácia do Evangelho, é o padrão de serviço que distingue o líder servo. Acrescentamos a isto a lição suprema da interdependência. O líder maduro opera na submissão à soberania de Deus, disposto a frear seus próprios planos quando o Espírito Santo o impedir. Liderar é ouvir a Deus junto com a equipe e tomar decisões em consenso, reconhecendo que somos todos membros interdependentes do corpo de Cristo, e que a soberania de Deus é o nosso único mapa. Que cada um de nós saia desta aula com um desafio claro. Se você se identifica na posição de Paulo, que o seu coração seja incendiado para investir seus anos de experiência e sabedoria em alguém da nova geração. Procure na sua comunidade por aqueles que têm o perfil e comece a caminhar com eles. Se você se identifica como um Timóteo, que a sua humildade e disposição para ser treinado enquanto caminha sejam o seu maior ativo. Submeta-se ao processo, abrace a correção e fortaleça o seu caráter nas experiências. A Igreja de Jesus Cristo tem uma necessidade urgente de líderes maduros, firmados na palavra, coerentes em seu estilo de vida e que, acima de tudo, reflitam em suas vidas o serviço de Cristo, o nosso maior líder. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, finalizamos este tempo de estudo e reflexão sobre a formação do líder. Agradecemos-te, Pai, por nos teres dado o modelo prático e pessoal do mentoreamento na jornada de Paulo e Timóteo, um padrão de amor, intencionalidade e dedicação profunda à tua obra. Oramos para que o Espírito Santo imprima em nossa alma a verdade de que o caráter é o fundamento inegociável de todo aquele que te serve. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos contentamos com a reputação, negligenciando a pureza de coração. Capacita-nos a viver uma vida que seja irrepreensível, onde a nossa verdade interior reflita a tua santidade. Concede-nos, Pai, a graça de praticar a interdependência. Que possamos ser líderes que buscam a tua voz em conjunto, que se submetem à tua soberania e que rejeitam a tentação da autonomia e do orgulho. Que as nossas equipes sejam um testemunho de união e de propósito no corpo de Cristo. Oramos para que levantes, Senhor, em nossas comunidades de fé, uma nova leva de Timóteos, jovens dispostos a aprender, que tomam iniciativa e que estão prontos para o sacrifício pelo Evangelho. E que levantes, Paulos, mentores maduros e generosos, dispostos a investir a vida, a compartilhar os seus dons e a caminhar junto, formando novos obreiros para a expansão do teu reino. Que as experiências práticas da vida, sejam elas de alegria ou de sofrimento, sirvam como a forja para o nosso amadurecimento. Que a nossa liderança, Senhor, seja sempre focada na edificação da tua igreja e na proclamação fiel da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, o líder maior e o nosso mestre, nós oramos e te agradecemos. Amém.